Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Podem ficar sentados mesmo, diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E então não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: Menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amém? Feche seus olhos novamente. Pai querido, nesta noite, mais uma vez diante de Ti, nós queremos Te louvar, Te bendizer e clamar para que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite, através da Tua palavra. A Tua palavra que é poderosa, Tua palavra que nos muda, que nos transforma, que nos edifica e que faz com que nós possamos nos levantar da situação em que nós estamos e possamos caminhar em direção àquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado nesta noite, Pai, pela Tua presença nesse lugar. Muito obrigado pela Tua bênção e obrigado por essa palavra. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Existe algo que precisa ficar muito bem claro para nós, diante de tudo aquilo que nós temos ouvido aqui nos últimos cultos. Nós acabamos de encerrar uma série agora que foi intitulada Em Busca de um Milagre. E nós falamos sobre pessoas que tiveram a oportunidade de estar diante de Jesus e quando clamaram, receberam cura, receberam transformação. Outros não clamaram, outros não souberam aproveitar a oportunidade. O fato é que a palavra de Deus está repleta de registros reais e válidos claramente e que despertam a nossa fé para que nós sejamos, então, instigados a buscar pelo nosso milagre, a buscar uma resposta de Deus, a buscar pelo acontecimento do sobrenatural, não do nosso lado, não no nosso vizinho, não ali, mas aqui, junto conosco. Mas a gente precisa ter a consciência também de que Deus ele não é obrigado a atender os nossos pedidos. Deus não está obrigado, diante do nosso clamor, a fazer tudo o que nós estamos clamando ou pedindo. Ao mesmo tempo, a gente precisa ter a consciência de que se existe alguém que pode, esse alguém é Ele. E nós vemos aqui claramente uma situação onde era necessário um clamor, uma busca pelo sobrenatural, porque as notícias realmente não eram boas e a gente precisa pensar e entender que o dia mau, ele bate na porta de todos nós. Mais cedo ou mais tarde,
o dia mau vai bater na nossa porta. E o dia mau na vida daquela família, especificamente na vida daquele homem chamado Jairo, uma autoridade religiosa da época, um pastor da época, foi justamente a morte da sua filha, uma adolescente de apenas 12 anos. E nós enfrentamos no nosso dia a dia muitos tipos de morte. Quantas pessoas não morreram hoje, por exemplo, pelo mundo? Quantas pessoas não foram sepultadas hoje? Esses dias eu estava falando com a Natália, a gente pensando a respeito disso. Eu vi um camarada fazendo uma projeção. Ontem eu estava pesquisando, atualmente no planeta a gente deve ter aí cerca de 8,1 bilhões de pessoas. E a gente precisa parar para pensar que daqui a 100 anos, nenhuma dessas 8,1 bilhões de pessoas vão estar viva mais. Porque a morte vai chegar para todos nós. A morte pode ser um dia mau, a morte física. Mas a gente pode entender o dia mau também como a morte emocional. O desespero, a ansiedade, a depressão, aquilo que nos deixa muitas vezes sem força, sem ânimo, é o peso do dia a dia, da vida, é a morte emocional. Talvez a gente pode identificar na nossa vida a morte nas finanças, a morte de um relacionamento, a morte profissional. Eu não sei qual é o tipo de morte que você talvez possa enfrentar dentro de você, no seu dia a dia. O fato é que o dia mau chega para todos nós. O que é que você vai fazer ou está fazendo diante do dia mau? Será que nós estamos preparados para lidar com o dia mau? Porque ele vai chegar. Eu vi uma matéria na faculdade, quando eu fiz teologia em Belo Horizonte, e tinha algo muito específico que ficou claro de um livro que a gente teve que fazer um trabalho e ler, que ficou claro para nós que nós somos treinados a agir e não a reagir. Muitos de nós sabemos como devemos agir em situações, mas a reação é aquilo que vai ser uma resposta diante daquilo que nós não esperamos. Então, se disser para você, sai daqui e vai para tal lugar, talvez você conhece o caminho e você vai. Mas e se o caminho estiver interrompido? Então a gente é treinado a agir e não a como reagir. E a grande verdade é que a maneira como nós reagimos às situações, às circunstâncias, e aqui então o ponto é, diante do caos, diante do dia mau, é justamente o que vai pautar de fato que tipo de fé nós exercemos. Qual é o tipo de comportamento que nós temos diante do dia mau? É por isso que eu coloquei o tema nessa mensagem de agindo diante do caos. Agindo diante do momento em que o dia mau bate na nossa porta. Quando o dia mau chegar, quando o caos chegar diante de nós, o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar prostrados? Nós vamos nos entregar? Nós vamos entregar os pontos? Deus nos trouxe aqui hoje para que nós entendamos que o caos não é o fim. O caos diante de nós não é o fim, muito pelo contrário, ele é o cenário onde Deus mostra quem Ele é. É o cenário onde a nossa incapacidade é posta na mesa e a capacidade soberana de Deus é revelada. O caos está diante de nós e nós precisamos aprender algo com Ele. Então nós vamos olhar para esse texto hoje, entender. Hoje, nesse Dia dos Pais, aquele homem chamado Jairo, que era pai de uma menina de 12 anos, e o dia mau bateu na porta dele. Como aquele homem reagiu diante do caos? Nós vamos explanar aqui hoje, e você precisa fazer algumas perguntas antes da gente começar a pensar, como você reage diante das situações ruins e quais as suas atitudes diante do caos. A gente precisa reagir. Olhar então para esse texto e entender a partir do verso 21. O texto diz assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Olha a multidão de novo aí.
A gente viu nessa última série a presença massiva em todos os textos que nós lemos da multidão. Seja na mulher com fluxo hemorrágico, seja no jovem rico, a Bíblia fala que havia uma grande multidão. E semana passada a gente também viu a presença de uma grande multidão. O verso 21 vai nos mostrar, então, mais uma vez, que nós não podemos ser apenas mais um na multidão. Nós não podemos fazer parte do generalizado da coisa. Ficou muito bem claro nessa última série de mensagens que a gente viu que sempre alguém despontava diante da multidão. Sempre alguém se infiltrava, saía do meio da multidão, enfrentava a multidão para poder se achegar aos pés de Jesus. E mais uma vez, esse texto nos traz o destaque a respeito da importância de nós não vivermos uma fé de multidão, e sim sermos despertados a viver uma fé individual, uma fé pessoal. Uma fé que, ao mesmo tempo que ela envolve a coletividade, é claro, mas nós precisamos ter um encontro pessoal com Jesus. Nós não podemos nos deter como meros espectadores de milagres que sempre acontecem na vida dos outros. A gente precisa buscar a Jesus para que nós tenhamos e vivamos os nossos próprios milagres. Muitas daquelas pessoas apenas seguiam Jesus de longe. E Jesus, ele espera que nós o sigamos através de um encontro pessoal, genuíno e íntimo com ele. É isso que o verso 21 fala. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é não sermos mais um na multidão. A segunda, lá no verso 22, diz assim: então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. O comportamento desse homem vai nos ensinar que nós precisamos aprender a assumir a nossa responsabilidade nos processos que estão diante de nós. Precisamos ser despertados. Onde você se enquadra? Qual é a sua figura dentro do processo? Qual é o seu papel dentro de casa? Qual é o seu papel lá na sua escola? Qual é o seu papel no seu trabalho? Qual é o seu papel no dia a dia? Nós precisamos entender o nosso papel e assumir a responsabilidade desse papel. Qual é a sua responsabilidade? Aquele homem chamado Jairo assumiu o seu papel como homem e pai e sacerdote dentro da sua casa. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga. Em todas as circunstâncias e lugares, a gente precisa desenvolver o nosso papel. Aquele homem não exerceu um papel de homem e sacerdote apenas na sinagoga. Ele exerceu uma responsabilidade dentro da sua casa. Ele entende o seu papel e sai em busca de respostas para o dia mau que estava diante dele. Ele, como líder, como eu disse, era o pastor da época, saiu em busca dessas respostas. E isso fica claro que muitas pessoas às vezes olham para as lideranças das igrejas, para os pastores, e eles tentam enxergar nesses homens e mulheres pessoas que não têm problemas, pessoas que não têm dificuldades, que não têm traumas, que não têm dias maus batendo na porta deles. Esse texto mostra que não é porque ele era um dirigente, um pastor da época, que o dia mau não bateria na porta dele. É claro, os pastores também têm o dia mau. E o que mais é importante aqui nesse trecho é que, como eu disse, ele não era apenas pastor na igreja. A gente precisa entender, então, que o caos, ele fatalmente vai revelar qual é o tipo de fé que nós temos. A maneira como nós vamos reagir diante do caos que está batendo na nossa porta vai revelar. Eu sempre digo que chega um momento da nossa vida onde nós precisamos viver a fé que nós dizemos que temos. O segundo ponto é justamente esse: sermos despertados à responsabilidade. E nós temos a responsabilidade
de testemunhar também a respeito da fé que nós pregamos. O terceiro, ainda no verso 22, e tão tremendo nessa parte, fala assim: vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Diante do caos, aquele homem que era uma figura eminente na sociedade, era uma autoridade religiosa. E nós sabemos o que se dobrar e se curvar e se ajoelhar representa aos olhos não apenas de Deus, mas também dos homens. É uma atitude de se humilhar, de se rebaixar, de se submeter. E aquele homem, diante do caos e sabendo quem era Jesus, ele não pensou duas vezes quando viu Jesus, quando se encontrou com Jesus, e ele entendeu que o lugar mais alto que ele poderia alcançar na sua vida era justamente aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus era o lugar mais alto. A gente precisa olhar para o caos diante de nós, para o sofrimento, e fazer do nosso sofrimento uma estrada aos pés dele. Nós precisamos olhar para a dificuldade, para as tribulações, para os choros, e fazer dessas dificuldades, tribulações e choros uma bela estrada que nos leva aos pés da cruz, aos pés de Jesus. É isso que nós precisamos fazer. Quando, então, você não souber mais o que fazer, você já teve diante de algum momento em que você já não sabia mais o que fazer? Você já tinha gasto todos os seus recursos? Você já experimentou o esvair de todas as suas forças? Toda a sua sabedoria humana se esgotou. E você está diante de uma situação em que você levanta a cabeça e fala: eu já não sei mais o que fazer. Eu preciso te dizer nesta noite que quando você não souber mais o que fazer, quando você não souber mais que caminho seguir, que decisão tomar, você precisa aprender a se prostrar aos pés de Jesus. É a única solução. E é tão interessante que às vezes Deus nos leva por um caminho em que nós, como filhos rebeldes, como homens e mulheres soberbos, confiantes da nossa própria sabedoria, gastamos todo o nosso esforço, a nossa dedicação, o nosso físico em prol de respostas que não virão. Porque no fundo, o que Deus quer é que nós cheguemos ao momento onde nós reconheçamos que não temos mais o que fazer. E nós sejamos, então, como aquele homem chamado Jairo, levados aos pés de Jesus. Aquele homem, ele não se importou com quem estava ali. O que nós falamos? Tinha pouca gente lá? Não, tinha uma multidão. E Jairo teve vergonha? Ele se importou com o que iam pensar dele? Nossa, eu sou um pastor aqui. Eu sou o dirigente da sinagoga, eu sou responsável pelo culto da semana. Como é que essas pessoas vão me ver quando eu me prostrar aos pés de Jesus? Ele não se importou com isso. Muito pelo contrário, ele se curvou e se humilhou. Olha o que diz Tiago 4,10. Humilhai-vos na presença do Senhor. É isso que o texto diz. Às vezes a gente precisa nos humilhar. Eu não sei se você já viveu isso, eu já vivi. Mas tem momentos da nossa vida em que nós precisamos dar um recuo. Nós precisamos dar um passo atrás, diante de uma crise. E o recuo, muitas vezes, é justamente o que simboliza o deixar do nosso orgulho e da nossa prepotência de lado. Aquele homem nos ensina que nós devemos nos humilhar diante do Senhor. Olha o que diz o verso 23 ainda. Que ele não apenas se ajoelhou e se prostrou aos pés de Jesus. Olha o processo. De joelhos diante de Jesus, o verso 23 fala assim, e lhe implorou. Mas ele não apenas implorou, ele implorou insistentemente. É isso que o texto diz. Ele implorou insistentemente, expondo a Jesus justamente qual era o dia mau que estava batendo à porta da sua casa. Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva.
É isso que o texto fala. Então nós precisamos aprender a não apenas nos prostrar aos pés de Jesus e não apenas clamar, mas clamar insistentemente. O que o texto está nos mostrando, e eu pessoalmente tenho buscado viver isso, perturbando o Senhor, perturbando o Espírito Santo e clamando pela presença dEle, pelos dons dEle na minha vida, pelos dons dEle no nosso meio, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre esta igreja, é isso que eu tenho clamado ao Senhor. E eu tenho dito a Deus todos os dias, Senhor, ouve o meu clamor. A grande questão é que muitos de nós, muitas vezes, estamos conformados com o caos à nossa porta. E essa palavra nessa noite vem para nos tirar dessa zona de conforto e fazer com que nós nos levantamos, assim como muitas vezes Deus falou com seus servos e servas. E eu me lembro de palavras que estão registradas na palavra de Deus, quando ele dizia assim, põe-te em pé e falarei contigo. Existe um momento onde nós nos prostramos, existe um momento onde nós nos humilhamos, existe um momento onde nós nos entregamos inteiramente, mas quando Deus fala para nós, põe-te em pé, Deus está falando, eu vou te usar agora. Você precisa jogar uma água nesse rosto e não se conformar com a situação que você está vivendo. Sabe, a pergunta às vezes que nós devemos fazer é se nós já desistimos do nosso casamento, se nós já desistimos das nossas finanças, se nós já desistimos da nossa saúde, da salvação da nossa família, das conquistas que nós queremos ter, dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Será que nós vamos ficar conformados e prostrados? Será que você já desistiu dos seus sonhos, dos seus planos? Talvez que você, no começo do ano, separou uma folha, uma página, numa agenda e listou planos e sonhos que você gostaria que Deus atendesse esse ano. Será que você já desistiu desses sonhos? Eu gosto de uma frase do pastor Lucinho, quando ele diz assim que quanto mais tempo nós passarmos de joelhos diante do Senhor, menos tempo nós passaremos pedindo aos homens. Nós precisamos ser levados aos pés de Jesus. O quarto ponto, nós vamos ver uma consequência de quando nós decidimos nos humilhar diante da pessoa certa. Qual é a consequência disso? Tudo bem, pastor, o senhor está falando aí que eu preciso me humilhar, né? Que eu preciso me prostrar, que eu preciso ser insistente, persistente, que eu preciso ser perseverante. Mas o que pode acontecer? O verso 22, 23 e 24 fala sobre isso. Que quando nós nos humilhamos, nós conseguimos nada mais, nada menos do que chamar a atenção do mestre. A mulher hemorrágica veio por trás dele, meio que gateando, e tocou as suas vestes numa atitude de humilhação. O cego Bartimeu, que gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse homem, quando se prostra, ele consegue chamar a atenção de Jesus. Vocês lembram de Zaqueu? Mais uma vez havia uma multidão. Mas a Bíblia diz que porque ele é um homem de baixa estatura, ele achou uma árvore e subiu na árvore, a Bíblia diz que para ver Jesus. E a ação daquele homem chamou a atenção de Jesus. Ele era uma pessoa conhecida na cidade. Você já pensou aqui em Rio Verde, às vezes está passando alguém famoso, de repente você vê o prefeito da cidade subir numa árvore para ver a pessoa? Como assim? Mas a ação daquele homem chamou a atenção de Jesus. Olha o que diz o verso 22. Ele prostrou-se aos seus pés. O verso 23 fala, ele implorou insistentemente. E o verso 24 fala o resultado. Jesus foi com ele. Pronto. O resultado da humilhação. Após o clamor e a insistência daquele homem, a humilhação daquele homem, Jesus foi com ele. O salmista, no Salmo 51, verso 17, diz assim que a um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. É isso que diz. Hebreus 13:5 diz que
Hebreus 13:5. Conservem-se livres. Conservem-se livres do amor ao dinheiro. E contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, olha o que diz aqui, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Quando nós nos humilhamos diante do Senhor, existe uma promessa dele sobre a nossa vida. Porque a nossa atitude de nos humilharmos demonstra a nossa total dependência dele. Sabe, a gente precisa entender que tudo pode nos abandonar e nos deixar, mas ele jamais faria isso. Ele é o melhor de Deus para nós. Não existe nada melhor do que o próprio Jesus estar conosco. Moisés, uma vez, orando ao Senhor, disse assim, nós não sairemos daqui se o Senhor não for conosco. Isso é importante, nós entendermos a necessidade da presença de Deus. O quinto ponto, nós vamos ver no verso 35, que diz assim, enquanto Jesus ainda estava falando. Aqui, só para você entender o pulo que a gente deu, vai ser a passagem da mulher de fluxo de sangue. Ele havia acabado de curar a mulher de fluxo de sangue. No verso 34 você vê Jesus falando, a tua fé te salvou. Aí no verso 35, volta a cena para a questão de Jairo. Jesus estava indo em direção à casa de Jairo, a multidão o cercando e o apertando. No meio daquela muvuca, daquele alvoroço, aparece a mulher do fluxo de sangue e toca Jesus. Então existe um parênteses aqui, né, no registro. Porque a cura da mulher aconteceu quando Jesus estava indo para a casa de Jairo. Jesus resolveu a situação daquela mulher e o verso 35 fala assim, ó, enquanto Jesus ainda estava falando, estava ali, ó, acabando de encerrar o momento com a mulher que tinha sido curada. Ele estava falando ainda. O verso fala, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. E a notícia era, a sua filha morreu. Olha o que diz aí o verso 35. Ó. Sua filha morreu. Disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Existe algo muito especial aqui. É que diante do caos, diante do dia mau, diante de toda a tribulação, esse verso nos mostra que quando Deus decide fazer algo, os impossíveis são ignorados. Porque Jesus tinha decidido ir na casa de Jairo e manter aquela menina viva. Pronto. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida. Porque Jesus decidiu ir na casa daquele pai que clamava pela vida da sua filha. O diabo, muitas vezes, ele vai usar pessoas para lançar vozes no nosso ouvido, no nosso coração, de que nós somos derrotados, de que já acabou, de que o caos já se instaurou, não tem mais esperança, a filhinha já morreu. Não incomodes mais o mestre. O diabo é especialista em querer tragar a nossa esperança, em querer gerar no nosso coração incredulidade. Porque ele é um derrotado, ele quer gerar, então, a derrota em nós. Desista da sua família. Essa família não vai ser salva, essa família não tem jeito, essa situação não se resolve mais, o seu filho não presta, as coisas não vão adiantar mais, desista dos seus sonhos, dos seus planos, já passou. Já não é mais tempo, você já tem 40 anos. Você já está velho. É isso que o diabo muitas vezes vai usar as pessoas para falar ao nosso coração. E a gente precisa entender, então, que pior do que o dia mau ou a má notícia na nossa porta é a falta de esperança. Sabia? Pior do que o caos, pior do que o cenário de impossibilidade, é justamente a falta de esperança e a incredulidade. Isso é pior. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E quantas vezes nós ouvimos, e nesse texto também fala sobre isso, se creres,
verás a glória de Deus. Então a fé, nós vimos aqui nessa última série que nós ministramos, que ela é indispensável para o acontecimento do milagre. É indispensável. E a fé é justamente aquilo que Hebreus diz, né? É o firme fundamento, a firme convicção daquilo que não se vê, mas daquilo que a gente espera. Ou seja, é a gente ver o que ainda não existe. Isso é fé. Diante do caos. Qual é a palavra que você tem ouvido? Lamentações 3:21 diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quantos livramentos o Senhor já nos deu? Quantas vezes nós olhamos para trás? Esses dias eu estava conversando com a Natália e testemunhando. E eu acho que é histórias até que eu já contei para ela algumas outras vezes, e ela fica ouvindo, e eu vou lembrando de todas as vezes que Deus cuidou de mim, que Deus me livrou, que os vales chegaram, o dia mau chegou, mas depois, olhando para trás, eu via Deus não apenas me tomando pela mão, mas muitas vezes me carregando no colo. Quantas vezes? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, para que eu possa contemplar a minha vitória. Você, então, diante do exemplo dessas pessoas aqui, você precisa entender um fator crucial, que é buscar andar com pessoas que incentivam você, que despertam a sua fé e que não trazem terra sobre a sua fé, para enterrar a sua fé. A gente precisa andar com pessoas que sejam confiantes. Amém? Amém, Dona Agostinha? Que nem a Dona Agostinha, assim, ó, fiel, né, Dona Agostinha? São pessoas que avivam a nossa fé. Eu ouço a Dona Agostinha testemunhando daquilo que Deus tem feito na vida dela. Isso não tem preço que pague. Então, é a gente entender que nós podemos ter as pessoas como importantes na nossa vida e sermos importantes na vida delas também. O 6º ponto, verso 36, fala assim, ó. Vou ler o 35 de novo para você entender. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo. Eu fui estudar aqui, da casa dele, não dá para saber, tá? Se é pessoas que estavam lá no local, ou seja, que vieram da casa dele, ou se eram parentes ou amigos. Eu acho que a gente pode entender as duas coisas. Às vezes a gente vai ouvir coisa ruim de gente dentro da nossa própria casa. Gente próxima. E fala então, ó, o dirigente da sinagoga, sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Imagina a cena comigo. A multidão, Jairo estava ali, talvez chorando, talvez desesperado, com o seu semblante caído e confiante, uma esperança, né? Aquela esperança é a última que morre. Jesus está indo para a minha casa. Jesus está entrando no meu caos. E havia ali esperança, então, de que Jesus chegasse logo no caos dele. Aí chega a gente com uma má notícia. Mas olha que interessante, diz o verso 36. Não fazendo caso do que eles disseram. Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Sabe o que Jesus está falando? Não dê ouvidos às vozes do inimigo. Não dê ouvidos àqueles que querem despertar em nós a desesperança e a incredulidade. O texto, em outras palavras, diz que Jesus ignorou o que aqueles homens estavam falando. O texto fala, não fazendo caso. Imagina Jesus está ali andando, a multidão apertando e tal, e o pessoal chega e fala, Jairo, abandona, filho, já era, morreu. Jesus cutuca Jairo e fala assim, não esquenta a cabeça não, filho, vamos lá. Em outras palavras, Jesus estava falando assim, ó, que quem não crê também não vê milagres. A quem você está dando ouvidos? A quem nós estamos dando ouvidos? Eu citei isso aqui já para você, está lá em Mateus 13, 57 e 58, a respeito de uma cidade ou uma região onde Jesus não operou muitos milagres. Justamente, olha o que diz o texto, Mateus 13. E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse, só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Verso 58.
e não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. A incredulidade é uma pá de terra em cima do milagre. A incredulidade é uma muralha diante do milagre. Por isso que Jesus vira para aquele homem e fala, não tenha medo. Talvez Jesus está dizendo para nós hoje, eu tenho certeza que Ele está dizendo ao nosso coração, não tenha medo. Tão somente creia. Existe um caminho para chegar no milagre. E Jesus estava indo com aquele homem em direção ao milagre. É isso que está acontecendo. Nós precisamos ter, então, fé. O verso 37 fala, e não deixou ninguém segui-lo. Olha que legal isso. Você sabe por quê? Porque se não creres, não verás a glória de Deus. Quem não crê, não vê milagres. Somente os perseverantes. Somente os que lutam. Somente os que têm fé. É por isso que eu tenho orado tanto para que Deus, o Espírito Santo, me dê o dom da fé. Para que eu creia. Para que eu enxergue. O texto fala, e não deixou ninguém segui-lo. A multidão foi impedida de ver o milagre. Senão Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina. Porque eles criam. O 7º, no verso 38 e 39, fala assim, quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. É isso que o caos provoca. O caos mexe nas emoções das pessoas. Então entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento? Por quê? Por que todo esse desespero? A criança não está morta, mas ela dorme. Sabe o que Jesus estava falando? Não acabou. Quando você acha que acabou, Jesus está falando, não acabou não. Quando você acha que não tem mais jeito, Jesus está falando, tem jeito sim. É isso que Ele está dizendo para nós hoje. Quando a gente acha que já não tem mais para onde ir, Jesus fala assim, ó, tem muita coisa para acontecer ainda. Olha o que diz Abacuque 3, do verso 17 ao 19. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Nós precisamos ser despertados a vivenciar a nossa fé. Ainda que todo o cenário, o texto está falando, a figueira não floresça, não haja fruto na vide, não haja ovelhas no pasto, ainda que não haja produção nenhuma de azeitonas, todavia eu confiarei no Senhor. Voltando para o texto que nós lemos no início, o verso 40, fala assim, ó, mas todos começaram a rir de Jesus. O riso era claramente uma declaração de falta de fé. Ainda no 40, ele, porém, ordenou que eles saíssem, porque quem não tem fé não vê milagres. E tudo vai continuar a mesma coisa na vida dessas pessoas. Porque elas não têm fé. E onde não há fé, não há mudança. Onde não há fé, não há esperança. Onde não há fé, não há milagres, não há transformação, não há ação. E se nós não olharmos para os nossos caos e não tivermos a nossa fé despertada, nós não veremos mudanças. Ainda no verso 40, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Jesus foi na raiz do problema. Nós precisamos deixar Jesus entrar no nosso problema. Nós precisamos deixar Jesus entrar no nosso ambiente de caos. Nós precisamos chamar Jesus. Nós precisamos ser insistente com Ele, persistente, falar, eu preciso, eu necessito. Qual é a área da sua vida que existe um caos?
Nós precisamos reconhecer que nós precisamos de ajuda. Nós não podemos esperar o leite derramar para pedir ajuda. Né? Eu lembro, às vezes, quando mais novo, andando lá em Três Lagoas, carro rebaixado, a polícia prendia. Nós ia atrás de todo mundo, dos amigos, e não resolvia, até que chegava um momento que ia no pai. Porque não resolveu. Aí o pai tinha que entrar para resolver. A gente vai protelando as coisas muitas vezes e o BO vai aumentando e a situação vai piorando. Então a gente precisa trazer Jesus para o nosso caos. 8, 41, isso é tremendo, o verso 41 fala assim, ó, tomou-a pela mão. Nós vemos nesse versículo que a mão de Deus é poderosa. Jesus tomou aquela menina pela mão. Josué 4:24 fala assim, ó, ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus, porque a mão dele é poderosa. Nós precisamos deixar Jesus pôr a mão no nosso caos, no nosso problema, porque a voz dele é poderosa. Olha o que diz o último 9, o verso 41. E lhe disse, Talita cumi, que significa, menina, eu ordeno a você, levante-se. Jesus, ele está aqui conosco hoje para despertar a nossa fé. E nós enxergarmos as muralhas diante de nós, os caos que existem diante de nós, o dia mau que existe diante de nós, e que nós olhemos então para essa mensagem de hoje e nós entendamos como devemos agir diante do caos. Você pode ficar de pé. Olha o que diz o Salmo 29, antes de nós orarmos e cantarmos uma canção novamente. O verso 29, do verso 4 em diante, diz assim, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro. O Sirion como um novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória. O Espírito Santo está nesse lugar nessa noite, liberando a voz do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o caos das nossas emoções, sobre a instabilidade emocional dentro de nós, sobre as dificuldades e os caos que existem diante dos nossos olhos. A gente precisa ver e contemplar o agir de Deus em nós. Amém? O Espírito Santo está aqui hoje. E eu quero convidar você, enquanto essa canção toca, para você ter um momento de entrega do seu caos ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.